existe uma noção que é a noção de independência e dependência linear. Se você pega um conjunto de vetores, você diz que esse conjunto ele é linearmente dependente se um desses vetores puder ser escrito como combinação linear dos outros. Isso significa, aos olhos do nosso exercício, que se eu pegar esses outros, esses primeiros, calcular o espaço vetorial gerado por ele, esse último aqui, que pode ser escrito como combinação linear dos primeiros, ele está lá. Então, é mais ou menos isso que eu vou usar. Eu preciso olhar a combinação, saber se o conjunto formado por esses elementos, esses vetores, juntamente com esse, ele é um conjunto linearmente independente ou linearmente dependente. Se for linearmente dependente, então o espaço gerado por esses aqui contém esse aqui, ou seja, ele está lá. Se for linearmente independente, então não está. O espaço gerado por esse daqui não contém esse daqui. Ou seja, eu preciso de saber se eu preciso trabalhar com dependência ou independência e independência linear de um conjunto de vetores, né? E aí como é que você faria isso aí no braço, né? Bom, aí tem um teorema que diz lá que se você pegar um conjunto de vetores, fazer uma combinação linear dando a nula, esse conjunto de vetores vai ser LI se somente se a única combinação linear possível que satisfaz essa equação é a combinação trivial, né? Se todos os coeficientes forem nulos, né? Então, assim, resumindo, o que você faria? Você teria que montar um sistema homogêneo envolvendo esses vetores com esse daqui e saber se o sistema só tem solução trivial. E como que você faria isso? Deixa eu pegar aqui. Como que você faria isso? Você montaria aqui uma matriz, colocaria aqui nas 4 colunas. Aqui. Na primeira coluna você coloca esse, na segunda você coloca esse, na terceira esse aqui e na quarta coluna esse vetor aqui. Vai formar uma matriz 4x4. Você precisa saber se ela possui a única solução, se a solução dela é única, né? O sistema vai ser homogêneo. Então o que você faz? Você faz o determinante disso aqui. Se o determinante der não nulo, isso significa que o sistema é linearmente independente e logo esse vetor não pertence aqui. Se o determinante for nulo, então o sistema possui infinitas soluções, significa que esses aqui são linearmente dependentes, significa que ele vai estar aqui. Eu não estou explicando, ok? Eu não estou dando uma aula disso, eu estou só comentando o jeito que você faria. Okay? E também não é objetivo a gente fazer isso aqui. Estou dizendo que você teria que fazer você teria que resolver um sistema 4x4. Né? Ou calcular um determinante de uma matriz 4x4. Tanto para o A quanto para o B. Ok? Então é assim que você faria. Agora vamos ao que interessa, que é como que a gente vai fazer isso no Wolfram Alpha. Então, novamente, eu quero saber se esse vetor está aqui e esse vetor está aqui. Isso aqui, sabendo a teoria, a gente resolve por dependência e independência linear. Então, a gente chega lá no Wolfram Alpha e coloca lá Linear Independence, ou Linear Dependence. Então, tanto faz você colocar aqui Linear Dependence sem o in ou com o in, ele vai entender. Então você coloca essa expressão, né, independência linear, coloque os vetores. Note que esses dois vetores, esses 3 vetores primeiros são os
os do enunciado, os daqui de cima, e esse daqui foi o final. Ele entrou por último, né? Então, linear independence, e coloca todos os vetores e mais o que você quer saber. Beleza. O que vai acontecer? Olha só, ele interpretou linear independence, colocou os vetores e tal, né? E deixa eu diminuir aqui um pouco. E ele colocou aqui, ó, resultado. Esse vetor mais esse, né? Esse vetor, esse e esse outro aqui que você adicionou são linearmente dependentes. Olha só, linearmente dependentes. Isso significa o quê? Significa que qualquer um desses aqui pode ser escrito como combinação linear dos demais. Ou seja, em particular, se eu pegar o espaço gerado por esses aqui, o conjunto de todos os vetores que é a combinação linear desse aqui, esse aqui vai estar, ou seja, ele é combinação linear desse aqui. Então, esse vetor pertence ao espaço gerado desse aqui. Então, essa é a implicação. Uma vez que deu dependente, então eu posso dizer lá que vamos dar nome para os vetores lá. Eu vou chamar esse aqui de U e esse aqui eu vou chamar de V. Então, joguei lá a linear independence, coloquei os vetores, deu aqui, ó, linearmente dependente. Isso significa que o meu vetor U, ele pertence ao S. Ok? O fato é, você tem que saber essa teoria. Mas o objetivo aqui é entender o que a gente... Vamos assumir que a gente saiba a teoria. O que a gente tem que saber aqui é o que a gente escreve no Wolfram Alpha. A gente pega todos os vetores que tinha, com o vetor que eu quero saber se está lá ou não, coloca tudo e coloca essa expressão antes. Acabou. Ok? Se for dependente, tá. Se for independente, não tá. É isso. Então, olha lá no B. Ainda no A, ele dá outras informações, né? Uma coisa interessante aqui, esse aqui é o vetor V. Ó, esse aqui é o meu vetor V. Se eu pegar tudo que está aqui, e mandar para o lado de cada equação, eu vou estar escrevendo ele como uma combinação linear dos demais, porque isso aqui são os outros vetores. Escrever como combinação linear é você encontrar esses coeficientes que vão ser multiplicados, que vão multiplicar os vetores. Ou seja, além dele falar que é linearmente dependente, ele já dá os coeficientes que geram o vetor. Isso aqui maximal, significa que você tem lá o conjunto de vetores, você vai tirar algum e vai ver se ainda é independente, se ainda é dependente. Se não for, beleza, até aqui está tudo bem. Passou disso, começa a ficar dependente um do outro. E agora, né, ele está falando aqui também que isso aqui é uma base e tal, mas agora, se você está fazendo álgebra linear, às vezes álgebra linear 2, dependendo da instituição que você está, né? E você está trabalhando com operadores ortogonais, né? Tem o processo de... Nesse caso aqui entra na parte de capítulo de produto interno, né? A gente tem que fazer o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, né? Ou seja, dado uma base qualquer, sempre é possível você encontrar uma base ortonormal que satisfaz uma certa condição com respeito à base original, né? E para fazer esse processo, tem umas continhas que é muito chato, né? Você pode errar sinal e tudo mais. Então, você pode errar, o fato é. Agora,
a gente não pediu nada. A gente só escreveu linear independence e colocou os vetores. E ele aqui, ó, ele dá a base ortonormal. Essa daqui é a base ortonormal. Se você tiver no capítulo de produto interno, você vai olhar para isso aqui e falar, caramba, isso aqui, isso aqui quebra um galho que você não tem noção. Porque isso aqui é... Só quem está lá precisando fazer isso aqui vai falar, caramba, esse aqui eu vou usar. Esse aqui eu vou usar. Então, ele dá isso aqui como informação para a gente, essa base ortonormal. E aí, no item B, agora. Mesmo jeito, linear independence, coloquei lá o primeiro, o segundo, o terceiro, esses vetores já estavam lá enunciados, eu só troquei, né, o vetor do item A pelo vetor do item B. Beleza? Ele entendeu do mesmo jeito. E agora, olha só, ele está falando, ó, esse e esse vetor são linearmente independentes. Independentes. O que isso significa? Que eles são linearmente independentes. Se eles são linearmente independentes, significa que nenhum deles pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então, os três primeiros, eles geram um espaço vetorial que não contém o último, né, o que eu adicionei. Aquele que eu adicionei, ele não está no espaço vetorial gerado pelos três primeiros. Então, significa que o IV, né? Então, significa que o meu V não pertence a S, nesse caso aqui. Então, resumindo, dado aqueles vetores, se eu quiser saber se algum vetor pertence ao espaço gerado por ele, eu escrevo linear independence e coloco todos os vetores. Se o resultado deu dependente, pertence. Independente, não pertence. Ok.